Alcaloides isoquinolínicos. O grupo é composto por Alexander Vilela e Kevin Dias. Esse aqui foi o mapa mental que a gente elaborou a partir do momentos de estudos. Falando agora das fenitilaminas, podemos perceber que elas estão presentes em muitas plantas alimentícias, porém se encontram em baixas concentrações. E o nosso destaque nesse caso será a efedrina. Ela é um protocaloide e que, quando extraída, pode ter de 0,5 a 2% de rendimento. A estrutura da efedrina se assemelha bastante à da adrenalina, pois tem um estimulante adrenérgico misto que se liga aos receptores agonistas alfa 1 e 2 e beta 1 e 3. Possui também um estímulo no músculo cardíaco, também acelera os movimentos respiratórios e tem uma grande função broncodilatadora. Em relação à adrenalina, ela tem uma vantagem que ela pode ser utilizada via oral, porém, como desvantagem, ela libera estimulantes via sistema nervoso central, de maneira muito intensa, que pode ser até mesmo similar a uma anfetamina, pois estimula a atenção e a capacidade de concentração, diminui a sensação de fadiga e do sono também. Como eu havia falado, a efedrina é muito utilizada por causa do seu efeito broncodilatador, usada principalmente para alívio da asma, rinite, tosse e síndromes gripais como e bronquite, tendo como preferência o uso da pseudoefedrina, pois ocasiona menos efeitos adversos. Agora vamos comentar um pouco mais sobre as mescalinas. A mescalina possui um rendimento muito alto quando se trata de alcaloide. O seu rendimento pode chegar a casa de 6%. Ela também é um protocaloide e é geralmente utilizada em rituais religiosos indígenas. Possui propriedades psicoativas, assim causando alucinações, entre outras coisas. É um agonista serotoninérgico que também atua na liberação e na recaptação da serotonina. A sua maior afinidade se dá com o 5-HT2 ou 5-HT2C. Apesar de ser alucinógeno, não há evidências que criem dependência. Podemos destacar também que seu efeito se assemelha ao LSD ou DMT também, e que o seu tempo de efeito pode chegar até 12 horas, ficar na casa entre 10 e 12 horas. No que se diferencia a sua intensidade, que ela é um pouco mais baixa em relação aos outros dois que eu acabei de mencionar. E a mescalina pode ser retirada das cactáceas, das famílias dos cactos. Agora, entrando na parte das emetinas, iremos falar um pouco sobre a raiz, que tem nome científico Cephaelis, que significa cabeça de colher, e Ipecacuanha, que significa a trepadeira que faz vomitar, na língua dos nossos indígenas. Essa ipeca é nativa do Brasil, e o seu alcaloide principal é a emetina, que possui 2 terços e tem a sua ação expectorante e amebicida. E os outros 1 terço que falta é composto pela cefaelina, que tem a sua função emética. Falando sobre a cefaelina, o seu efeito emético causa irritação local da mucosa, fazendo assim com que o vômito ocorra. Ativa também a zona do gatilho dos quimiorreceptores e seu efeito é medular. Por isso que os jatos de vômito são tão fortes e intensos. E pela sua intensidade, ela é muito utilizada como xarope em casos de envenenamento, pois o vômito precisa ser rápido e de forte intensidade para que não haja a contaminação, ou melhor, envenenamento. Já o cloroidrato de emetina é a medicina amebicida e bloqueia a síntese proteica. Porém, por ser muito tóxica, ela é substituída pelo metronidazol. Agora, comentando um pouco sobre as coxinas, seu nome científico é Cochicum autumnale, bulbos e folhas, que significa. Conhecido desde o século VI, que
possuem menções dos árabes sobre os cáusticos, como planta medicinal anti-gota. Já na Farmacopeia de Londres, consta desde o ano de 1618. O seu rendimento quando extraído pode chegar de 0,3% a 1,2% na parte do bulbo. Também é um protoalcaloide que possui um baixo índice terapêutico. Esse baixo índice terapêutico se dá pelo alto índice tóxico, podendo causar morte se o bulbo for consumido ainda in natura. Essa toxicidade pode ser evidenciada no corpo humano com dores abdominais, hipotensão, colapso vascular e, em casos graves, como havia mencionado, pode ocasionar a morte devido a uma parada cardiorrespiratória. Estima-se que essa intoxicação possa ocorrer a partir de 20 miligramas consumidos. Outros sintomas que já são aparentes com 0,5 miligramas são diarreia intensa, transtornos hepáticos, choque, septicemia e insuficiência renal. A ação anti-inflamatória na gota funciona bloqueando a mitose e o recrutamento de células do sistema imune, diminuindo a sinalização inflamatória no local. O tratamento pode ser de 7 a 14 dias, tendo em vista que é melhor evitar se for idoso por causa do risco da disfunção renal e também por causa da sua toxicidade. E sendo assim, sempre é uma segunda escolha e não a primeira. Agora, falando um pouco sobre a galantamina, iremos dar um enfoque maior no seu destaque no tratamento da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença que não tem cura e o seu principal sintoma, ou melhor, o seu sintoma mais conhecido é a perda de memória ou demência neurodegenerativa. É uma doença que é progressiva e irreversível. Como havia falado, seu principal sintoma não é o único, pois também há uma mudança no comportamento do indivíduo, podendo ocasionar agressividade, uma também diminuição na capacidade de trabalho e também interação social, gerando até mesmo uma mudança na personalidade do indivíduo, já que ele perde parcialmente ou totalmente sua interação social com os outros indivíduos de maneira lúcida. A sua ação farmacológica se dá pela inibição seletiva e competitiva reversível da acetilcolinesterase, também do aumento intrínseco na ação da acetilcolina sobre os receptores nicotínicos. A sua eficácia se dá através da atividade aumentada do sistema colinérgico, que é associada a uma melhora da função cognitiva. A budina ela é considerada um alcaloide aporfino. As folhas do Pneus boldos contêm não menos do que 0,5% de alcaloides totais calculados em boldina e no mínimo 1,5% de óleo essencial. Ele atua no tratamento de dispepsia leve e são boldos, eles aumentam a secreção biliar e fluidificam a bile, sem alterar a composição da mesma. O Peumus boldos, que ele é uma árvore, ele é muito confundido com o boldo da terra. E eles possuem contraindicações diferentes. O boldo chileno, ele não pode ser utilizado por pessoas que tenham problemas hepáticos ou problemas biliares. Vale salientar que não deve ser utilizado óleo essencial, porque na composição dele tem o ascaridol, que é tóxico. O curare, ele pertence ao grupo dos bisbenzililiziquinolínicos. O curare, ele, uma vez no sangue, ele atua sobre o nervo, né? Primeiro ele bloqueia os impulsos nervosos e aí é quando acontece a paralisia muscular. E aí em seguida tem a falha do sistema respiratório. É quando acontece o óbito dos animais. Os animais que eles são mortos pela flecha envenenada com curare, eles podem ser comidos. A substância curare, que ela é uma turbocurarina, que ela é um alcaloide ativo, se ele for usado em pequenas doses, ele é capaz de exercer um efeito terapêutico. Ele é muito utilizado pelos índios no tratamento de edemas, litíase urinária, febre, e ele pode ser usado em casos de fortes lesões externamente, como uma compressa.
Ele é um alcaloide monoquaternário e derivado da isoquinolina. O curar ele é um bloqueador dos receptores de acetilcolina. Por ser um potente inibidor que relaxa o músculo estriado, ele atua como competidor da acetilcolina pela ligação aos receptores nicotínicos, que é um dos tipos de receptores pós-sinápticos para os neurotransmissores da acetilcolina. O outro receptor é o muscarínico. Quando ele bloqueia os receptores de acetilcolina, os quais eles são inotrópicos para os cátions, que eles não vão se abrir. E aí, desse modo, não ocorre o influxo de sódio, que é onde vai ocorrer a despolarização da membrana pós-sináptica. A papaverina ela é um alcaloide com núcleo isoquinolínico derivado do aminoácido tirosina. Ela é extraída da Papaver somniferum, que é o ópio, mas sua ação ela difere da morfina e dos outros opioides. Utilizada como espasmódico, vasodilatador e no tratamento da impotência masculina. A papaverina ela é um relaxante inespecífico do músculo liso. Ela produz uma ação antiespasmódica nos vasos sanguíneos, aliviando assim o espasmo arterial causado por oclusão vascular aguda. Sugere-se que ela inibe as fosfodiesterase nas células do músculo liso. E aí, deste modo, ela vai interferir no mecanismo da contração muscular. E ela é capaz de produzir a dilatação arterial nas circulações sistêmicas, coronariana e cerebral. A morfina, ela é um fármaco que tem um alto poder analgésico e ele é utilizado só para aliviar dores severas. Ele é um opioide agonista dos receptores opioides. Os receptores opioides eles são importantes na regulação normal da sensação da dor. A sua modulação ela é feita pelos opioides endógenos, os fisiológicos, como a endorfina, encefalina, que são neurotransmissores. Ele causa analgesia e sedação na anestesia. Ele é um fármaco que ele pode causar dependência, porque ele pode causar grande depressão respiratória e cardíaca, e a pessoa com isso perde a consciência. Sigmund Freud, que era um psicanalista, ele sofreu de um severo câncer no palato. Depois de inúmeras e dolorosas cirurgias, ele pediu para o médico que lhe aplicasse uma dose excessiva de morfina, que acabou com seu sofrimento, levando à morte. Tanto a morfina quanto a codeína, elas são fármacos derivados do ópio. A codeína, ela é do grupo dos morfinanos, que exerce a sua atividade agonista primariamente no receptor mu. Os receptores mu, eles são amplamente distribuídos através do sistema nervoso central, especialmente no sistema límbico. Ela é um alcaloide derivado do ópio e é um dos mais utilizados. Na maioria das vezes, ele está associado a algum analgésico que tem a menor capacidade de causar dependência. Apesar disso, ela possui um potencial de causar abuso e dependência, principalmente quando seu uso é prolongado e em altas doses. Ela possui propriedade analgésica e antitussígena.